E aí pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. Esse vídeo eu queria repartir com vocês algo que eu tentei esquematizar um pouco aqui sobre a estratégia de Jesus com relação ao evangelismo. O que acontece é que nós temos sido muito incentivados e muito animados e encorajados pelo Espírito Santo aqui em Porto Alegre a sairmos para as ruas e proclamarmos o Evangelho. Vários textos da palavra, em Lucas 9, de 1 a 6, Lucas 10, de 1 a 3, Mateus 9, e nós vamos colocar as outras referências aqui no vídeo, mas eles nos incentivam sobre essa prática, sobre essa estratégia que Jesus teve com os discípulos de enviar eles de 2 a 2 para irem e proclamarem o Evangelho, para irem curarem os enfermos, expulsarem os demônios. Então nós temos sido muito desafiados a termos essa prática. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui alguns passos. Não é uma metodologia, por favor, não entenda errado, não é um método de como evangelizar. Isso aqui, o que eu estou falando é uma estratégia de como Jesus fez e alguns princípios que a gente tira aqui da palavra, desses textos, e também de que a gente tem visto no nosso dia a dia, na experiência. Então não deixe de acompanhar, porque eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. O primeiro ponto que eu queria dividir com vocês aqui sobre essa estratégia de irmos para as ruas e proclamarmos o Evangelho é a importância da preparação. Em Marcos 13, 14 e 15, se eu não me engano, diz que Jesus chamou os discípulos para estarem com ele e para os enviar. Então existe esse envio de Jesus, mas também existe o estarmos com ele, o sermos discipulados por Jesus, a vida de comunhão com ele, a vida de santidade, de nós sermos cheios do Espírito Santo. Isso é extremamente fundamental, essa preparação. Principalmente estarmos cheios e sensíveis do Espírito Santo. Porque ao longo de todo o processo vocês vão ver que o discernimento espiritual que o Espírito Santo nos traz, ele é essencial. Então nós precisamos nos preparar. Vida de santidade, de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos também, estarmos continuamente cheios do Espírito Santo. O segundo passo é ir. Nós precisamos sim sair e ir para as ruas. Se nós não formos, não abrirmos a porta, sairmos, irmos para uma praça, começarmos a andar na rua com o intuito de proclamarmos o Evangelho, nós não vamos fazer isso. Nós precisamos ter a consciência de que o ID de Jesus, ele tem dois formatos. Um deles é o ID pontualmente, ou seja, nós vamos agora, estrategicamente, de forma planejada, ir para a rua proclamar o Evangelho. Ou também o indo de Jesus, que é ao longo no meu dia a dia, quando eu vou na padaria, quando eu estou no colégio, quando eu estou no meu trabalho, quando eu vou saio na rua para dar uma volta, eu também vou e tenho a mesma estratégia, o mesmo objetivo de proclamar o Evangelho. Então nós precisamos sair no nosso dia a dia e em momentos oportunos e específicos. Aqui em Porto Alegre nós temos sido muito desafiados a, como igreja, nos mobilizarmos, principalmente os jovens, de nos unirmos estrategicamente, escolhermos um local, uma praça ou o centro da cidade e montarmos equipes e irmos com o intuito de proclamar o Evangelho. Nós nos saímos muito animados, somos treinados, capacitados e aí se torna também muito mais fácil, se eu posso dizer assim, eu fazer a mesma coisa no meu dia a dia. Um ponto muito importante de quando nós saímos para proclamar o Evangelho é nós sempre saímos pelo menos em duplas. Essa importância do companheirismo é muito grande. Jesus sempre enviou os discípulos de 2 a 2. Seja quando ele mandou os 12, seja quando ele mandou os 70. Por que isso é importante? Não só porque é sempre melhor ser em 2 do que um, mas também porque de forma prática, o outro da dupla, enquanto um está falando e proclamando o Evangelho, além de ficar orando e discernindo espiritualmente, ele pode atuar interferindo nas objeções que o inimigo faz. Como assim? Quando estamos na rua e falando com alguém, é certo que o inimigo ele vai tentar lançar uma interferência. Exemplo, há algumas semanas atrás eu estava junto com o Enzo, que está até aqui atrás da câmera, e com a Júlia e com o Irã junto, e nós quatro estamos falando do Senhor para uma família numa praça no centro de Porto Alegre. O que aconteceu? Um morador de rua, enquanto estávamos falando com aquela família, veio e começou a tentar distrair daquela conversa. Nitidamente era o inimigo tentando levar uma interferência. Então o que a gente fez? O Enzo e eu saímos e fomos bloquear aquela interferência. E aí nós começamos a falar com ele, enquanto o Irã e a Júlia continuaram falando com aquela família. Entende como é prático, como é bom sermos mais do que um e não estarmos sozinhos? Essa interferência do inimigo, ela também pode ser física, como esse exemplo, ou pode ser espiritual. No mesmo dia, essa mesma equipe, nós estávamos falando com uma senhora, tínhamos perguntado para ela, tu tem alguma enfermidade, alguma dor? Ela disse que não tinha nada. E aí nós perguntamos, tá, então tem algo que nós podemos orar por ti? E ela disse, vocês podem orar pela minha família. E aí, quando nós íamos orar pela família dela, o Irã discerniu que tinha um cara, um vendedor ambulante, que estava olhando para nós fixamente com um espírito de incredulidade. Então ele foi lá,
bloquear aquela interferência do inimigo. E aí ele junto com o Enzo foram lá e a Júlia e eu continuamos orando por aquela mulher. E olha que interessante, enquanto nós oramos por ela, quando terminou a oração, ela disse, olha, tu sabe que vocês tinham me perguntado antes se eu tinha alguma enfermidade, e eu disse que não, mas na verdade eu estava com muita dor e eu não quis dizer, e quando vocês oraram, eu fui curada. Então olha a importância daquele bloqueio, daquela interferência com o espírito de incredulidade, e aquela mulher foi curada mesmo sem nós sabermos da dor que ela estava passando. Depois, então, de nós sairmos às ruas, nós temos uma terceira etapa que é identificar as pessoas de paz. Nós falamos sobre as pessoas de paz num outro vídeo, até nos perguntaram o que é isso, o que é uma pessoa de paz. Pessoa de paz, e isso fala ali em Lucas 9:10 sobre essa pessoa de paz, ela é uma pessoa em que o Espírito Santo já está trabalhando na vida dessa pessoa. O Espírito Santo já está, seja porque essa pessoa tem um parente cristão, por alguém que está orando por ela, mas de alguma forma o Espírito Santo já está preparando o caminho para que ela ouça o Evangelho. Isso para mim fez toda a diferença, porque muitas vezes eu ia para a rua evangelizar e eu abordava uma pessoa e aquela pessoa me dava um não de cara, me tratava de forma grossa, me mandava embora e eu ficava me martirizando pensando, o que eu fiz de errado? Cara, será que faltou oração, faltou jejum, eu abordei de forma errada, eu disse algo que não deveria? O que aconteceu? Mas na verdade depois eu entendi que aquela pessoa não era uma pessoa de paz. Ela não era uma pessoa que estava pronta para receber o Evangelho naquele momento. O Espírito Santo ainda precisa trabalhar na vida dela. Mas existem tantas outras pessoas que são pessoas de paz, que estão prontíssimas para receber o Evangelho, estão abertas. Então quando nós vamos para a rua, nós precisamos buscar discernimento espiritual e pedir, Espírito Santo, me guia a quem são essas pessoas. E aí o Espírito Santo te mostra, ó, vai lá e fala com aquela pessoa. E aí tu vai ver que aquela pessoa está extremamente aberta. Se ela não estiver aberta e tu discernir, olha, não é uma pessoa de paz, o que eu faço? A palavra diz ali para sacudir o pó dos nossos pés e sair. Então eu vou e parto para a próxima. Eu não fico horas e horas investindo em debates, em argumentações, tentando convencer aquela pessoa. Eu não fico fazendo isso. E muitas vezes eu gastei horas de um tempo de evangelismo a tarde toda com uma pessoa que não queria realmente ouvir o Evangelho, ao invés de abençoar a vida daquela pessoa. Não, então o Senhor te abençoe, tudo bem, não tem problema, ela não quer ouvir agora, então eu vou, parto e sacudo meus pés, não vou fisicamente sacudir na frente dela, mas então qual que é o princípio? Eu saio e procuro uma outra pessoa de paz. Quando eu encontro essa pessoa, o Espírito Santo me diz, olha, fala com aquela pessoa, eu preciso então abordar essa pessoa. E existem 3 formas que nós temos aprendido de abordar. Uma delas é uma abordagem por aproximação. Eu vou lá e eu vou puxar um assunto com aquela pessoa. Ele está vendendo, eu vou perguntar, quanto custa isso? Que legal o teu trabalho. Se é uma pessoa, aqui em Porto Alegre tem muitas pessoas que vieram do Haiti, do Congo e que trabalham vendendo na rua no centro. Então a gente pergunta, cara, de que país tu veio? Há quanto tempo tu está aqui no Brasil? E começa a puxar um assunto com aquela pessoa. E ao longo da conversa, tu vai vendo e identificando oportunidades de entrar com o Evangelho. Essa é uma forma, uma abordagem por aproximação. Existe uma outra forma que é uma abordagem mais de impacto, onde tu chega e diz para aquela pessoa, olha, eu sou um discípulo de Jesus, eu fui conduzido aqui por Deus, pelo Espírito Santo, talvez ela nem entenda o que é o Espírito Santo ali, né? Quem é o Espírito Santo, mas eu fui conduzido por Deus aqui para falar contigo e olha, se ele me disse que era para falar contigo, tem alguma coisa que eu posso orar por ti, tem alguma necessidade, alguma dor, e aí a pessoa vai dizer que tem, e aí na hora já tu ora por aquela pessoa. Isso é uma abordagem mais de impacto. Existe uma terceira abordagem que é uma abordagem por um discernimento espiritual. Às vezes o Espírito Santo vai e te diz uma palavra de conhecimento. E aí tu vê aquela pessoa e diz, olha, o Espírito Santo me disse que tu tá triste. Posso orar pela tua vida? Cara, aí aquela pessoa diz, como é que tu sabe? Normalmente a pessoa até começa a chorar na hora, porque é um discernimento espiritual, palavra de conhecimento, e aí tu vai e vai direto ao ponto. Então são 3 formas muito práticas de abordar uma pessoa nessa estratégia de evangelismo. Um ponto importante nisso é cuidar o momento. Então, por exemplo, se a pessoa está na rua caminhando distraída com o celular, cara, eu não vou abordar ela ali porque ela vai achar que é um assalto, vai ficar assustada e ela já fica bloqueada para tudo aquilo que tu tiver para falar. Ou também se é um bando, se é um monte de gente que está junta, normalmente as pessoas vão ficando envergonhadas e elas talvez possam dizer que não querem ouvir nada por causa dos outros. Outro ponto importante de cuidar, que é coisa muito prática, é se é uma mulher, é importante chegar junto com uma irmã, entende? Não vai 2, 3 homens abordar uma mulher que ela pode ficar assustada. Então sempre é bom ir ou junto com uma irmã ou as irmãs abordarem ela. Isso são coisas práticas que ajudam também a nós não termos uma objeção grande da pessoa quando nós começamos a conversar com ela. Uma vez que eu começo então a conversar com essa pessoa, né, de paz, nós vamos encontrar pessoas em estágios diferentes. Imagina um funil aqui, onde tem pessoas que estão no estágio inicial, onde eu vou semear, existem outras pessoas que estão no estágio intermediário, onde eu vou regar, e existem pessoas que estão no final desse funil, onde eu vou colher.
Então muitas vezes eu pensei e estava na rua, falava de Jesus para alguém e aquela pessoa não se convertia. E eu ficava frustrado. Mas na verdade, talvez essa pessoa esteja mais no início desse processo, desse funil. Então nós temos que ter essa clareza de que a palavra nunca volta vazia. Em algumas pessoas nós vamos começar a semear na vida daquela pessoa. Outras pessoas depois vão regar e outros vão colher. Outras pessoas a gente vai encontrar na rua e vai regar, ou seja, alguém já começou a semear e nós vamos o quê? Edificar, encorajar, consolar. E algumas pessoas nós realmente, aí depois de pregar o evangelho do reino, nós vamos colher. Uma pessoa que já está na portinha ali, pronta para entrar para o reino e ela vai tomar uma decisão por Jesus. Mas então assim eu não fico frustrado no sentido de que a pessoa não tomou uma decisão imediata por Jesus, porque ela pode estar em outras etapas. Então o que acontece nesse momento? Eu preciso agora, enquanto eu estou conversando com ela, usar os recursos que a palavra me fala. E ela diz sobre curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho do reino. Quando aquela pessoa ela vê a manifestação do poder de Deus, ela é liberta de algum demônio ou ela é curada, o que acontece? Isso revela a glória de Deus, gera um impacto e ela fica muito mais aberta para aquilo que tu tem a falar. E aí a gente entra com o evangelho do reino e a gente não começa focando no pecado, sabe, no problema, porque as boas novas do evangelho, cara, é a notícia boa, né? A gente não pode ficar só falando do pecado, a notícia é que Jesus veio para nos limpar e nos resgatar do pecado. Essas são as boas novas. Claro, depois eu preciso levar essa pessoa ao arrependimento, para reconhecer o senhorio de Cristo, ao batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Isso sim, mas eu começo proclamando as boas novas do Evangelho, do que Jesus fez por nós, do que Jesus veio para tirar aquela pessoa daquela situação de desespero, de angústia, de frustração em que ela está vivendo hoje. E aí o nosso grande objetivo, se a pessoa não tomou uma decisão já na hora por Jesus, é o quê? É dar continuidade nesse contato. Então é muito importante, de forma prática, ficar com o contato daquela pessoa. Ficar com o número, ficar com o e-mail, principalmente o telefone dela. Mesmo que ela fique com o teu, tenta ficar com o número dela e precisa agir imediatamente, rapidamente. Se possível, dentro das próximas 24 horas, já entrar em contato com ela para dar continuidade, para continuar proclamando o evangelho, continuar edificando, encorajando aquela pessoa. E, se possível, tentar entrar na casa dela. Eu sempre me lembro do exemplo de Cornélios, que ele foi uma pessoa aberta, e aí os discípulos entraram na casa dele e depois toda a casa foi ganha, o oikos dele. O oikos são as pessoas próximas que nós temos no nosso convívio. Então, nosso objetivo, depois que nós conseguimos uma abertura com essa pessoa de paz, é entrar no que a gente chama de casa de paz, que é a casa onde tem uma pessoa de paz. Então, nessa casa, existem outras pessoas que provavelmente o Espírito Santo também já está falando. E nós precisamos, então, ir lá para dar continuidade nessa vida e também para atingir os familiares dela. O que acontece muitas vezes é que quando alguém se converte, a gente procura tentar isolar essa pessoa dentro da igreja. E acaba, às vezes, restringindo de nós irmos e falarmos do Senhor para a família dela, o que é muito importante, porque quando essa pessoa se converte, ela começa a mudar de vida, frutos de arrependimento. E aí a família dela, imediatamente, ela fica impactada com isso e nós precisamos o quê? Estar próximos da família, da casa, para mostrar que é Jesus na vida daquela pessoa que está transformando ela. Então é uma oportunidade muito grande de quando alguém se converte, de nós imediatamente irmos na casa daquela pessoa, dissermos, cara, quem é as pessoas do teu círculo familiar, de amigos, que tu crê que também estão abertas ao Evangelho? Essa pessoa vai chamar e nós podemos proclamar o Evangelho e com certeza mais vidas são ganhas. Tem uma estatística que diz, eu não me lembro o percentual, mas que a maioria das pessoas que se convertem, elas se convertem por pessoas próximas a elas e dessas pessoas é normalmente por novos convertidos. Por quê? Porque as pessoas são impactadas pela mudança de vida no novo convertido. E a gente tem que atuar de forma rápida nos familiares para que não dê tempo de que eles se acostumem que aquela pessoa agora é uma discípula de Jesus. Eu sou convertido há muitos anos, e aí o que acontece é que muitas pessoas próximas a mim, que não conhecem o Senhor, se acostumaram que eu sou um cristão. Então é por isso que nós precisamos rapidamente, quando novo convertido, nós precisamos atuar no oikos dele, no círculo próximo a ele, para que essas pessoas, elas também tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho, enquanto elas ainda estão vendo a mudança radical na vida do novo convertido. Então, depois de procurar atuar no oikos daquela pessoa, a última dica que eu queria dar aqui é o envolvimento do corpo todo em acolher aquela vida. Nós não podemos só parar depois que ela se converte. Nós precisamos agora sim fundamentar isso. Então, os irmãos que têm dom de mestre começam a fundamentar, os irmãos que têm dom de pastor, de acolher, começam a cercar aquela vida. Então, todo o corpo, os irmãos que têm uma carga profética vão encorajar, consolar, animar. Então, é muito importante que todo o corpo se envolva em acolher aquela vida. Tão importante quanto ganhar ela para Cristo é acompanhar, cuidar e cercar essa vida.
Então, e cada um de nós tem um papel fundamental nisso. Não é só aquele irmão que levou aquela pessoa para Cristo que vai acolher ela sozinho. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas de levar um conhecido para um culto, para alguma reunião e ficar pensando, cara, tomara que os outros irmãos acolham essa pessoa. Não, nós precisamos ter esse discernimento espiritual de que o corpo é responsável por esse novo membro do corpo. Então, todos nós, seja uma pessoa que ainda não decidiu por Cristo, seja alguém que é recém-novo convertido, o corpo todo, nós precisamos abraçar aquela vida, acolher e para que ela se fortaleça dentro do reino. Então eu espero com esse vídeo ter te animado de forma clara, tentei colocar em alguns passos. De novo, isso não é um método, mas é uma estratégia que Jesus usou e nós temos procurado exercitar isso. E o mais legal é que a gente vai aprendendo. Tu vai indo na rua, tu aborda uma pessoa, tu leva um não, tu fala com uma pessoa que ela te xingou. Cada experiência nós vamos aprendendo e a nossa fé vai aumentando. Então quando a gente vai pra rua, a gente vai fazendo pequenas abordagens, só abençoando uma pessoa. Esses dias tinha um segurança na frente de uma loja, a gente só chamou, cara, tu é segurança, né? Teu trabalho é muito perigoso, nós queremos só te animar em nome de Jesus para que o Senhor guarde a tua vida. Olha só, a gente vai semeando, isso vai nos enchendo de fé. Então é importante que a gente comece a praticar. Nós não precisamos esperar ser grandes evangelistas para fazer isso tudo que eu falei, nós precisamos ser discípulos de Jesus sensíveis à voz do Espírito Santo. Então eu quero te animar em nome de Jesus para que o teu grupo de jovens, a tua congregação, a tua igreja, vocês tenham essa prática estratégica de juntos irem para a rua, serem enviados de 2 a 2 para proclamar o evangelho do reino, curar os enfermos, expulsar os demônios. Isso aqui nós vemos na palavra e temos visto hoje o Senhor atuando da mesma forma também através da igreja. Graça do Senhor sobre a tua vida.